Meus amigos do Milk News, estamos uma vez mais com vocês e é sempre um prazer, principalmente agora que, salvo alguma ocorrência de maior monta, né, esse será o último programa do ano. Vocês vão ter um descanso da minha figura aqui, tá? Mas, por isso que eu quero passar alguns assuntos pendentes, passar a limpo, alguma coisa que ficou ainda mal explicada, não é? Primeiro, eu gostaria de colocar para vocês, e vocês são testemunhas, vocês estavam desde o começo comigo, quando foi instalada a tal CPI do Cachoeira, que aliás caiu agora em desuso, está fora de moda, então ninguém mais fala, mas essa do Cachoeira, ele está preparando uma bomba aí, hein? Ele vai abrir a boca. Bom, esse é um outro assunto para o ano que vem. Mas o fato é o seguinte, naquela ocasião eu disse a vocês, quando foi constituída aquela CPI, eu me lembro que eu repeti várias vezes, se você quiser, acesse o programa lá da CPI anterior. Essa CPI foi instalada para não dar nada, para virar o grande pizza. Por quê? Porque o presidente é um senador que ninguém nunca tinha ouvido falar, chamado Baixo Clero. Lá tem isso. E o relator, um rapazinho lá de Minas Gerais, do PT mineiro, Odair Cunha, que é a função mais importante de uma CPI, por incrível que pareça, é o relator, menos até o presidente. Então esse rapaz também foi escolhido a dedo, ele era um famoso ninguém. Ele era um famoso quem? Ninguém sabia quem era esse rapaz. O relatório dele não valeu. Ele apresentou 5.000 páginas, eles jogaram no lixo. Não foi aprovado o relatório, mas isso eu tinha cantado essa bola lá atrás. Esse rapaz não veio para explicar, ele veio para confundir. E confundiu. Aquilo virou um saco de gatos, a verdade é essa. Bem, eu gostaria, aproveitando esse gancho, fazer aqui um comentário com relação a tal CPI. As CPIs. Na realidade, as CPIs não têm nenhuma função prática. CPI não serve para nada. Não passa de um palanque eleitoral para que a TV Justiça filme e o deputado apareça muitas vezes com perguntas as mais estapafúrdias, as mais incríveis, demonstrando total incapacidade. Por que isto? Ela não tem poder de nada. Ela não condena, ela não prende, ela não intima, ela não pode fazer nada. Ela é apenas um instrumento de apuração de fatos, quando consegue. Como ela não tem poder, e vocês já viram várias vezes, a gente chega lá quando vai, né? Quando vai, porque ele é convidado, ele não é intimado, quando vai, ele ainda diz, não, me reserva o direito pelo artigo da Constituição de não dizer nada. Aquilo é palhaçada. Aquilo é pura palhaçada. Então, uma CPI que funcione corretamente, para que ela serve? Apura todos esses fatos, que ela conseguir, e remete um relatório para o Ministério Público. Agora pergunto eu, para quê? Se o próprio Ministério Público pode fazer isso, aí sim, com poder de polícia, com poder legal, que pode intimar, que pode mandar prender, que pode fazer uma opção de coisa. Então esse negócio de CPI é balela, é para inglês ver. Essa do mensalão também. Se o Ministério Público não tivesse agido, se o Gurgel não tivesse entrado na parada, se fosse se basear só no que fez a CPI, tinha terminado em absolutamente nada. A verdade é essa, tem que ficar claro para vocês. Bem, isso dito, eu quero também passar ali para uma outra coisa que foi questionado quando eu falei aqui sobre o negócio do fogo amigo. Muita gente não entendeu. Fogo amigo em política é muito comum. Praticamente em todos os partidos existe em determinadas épocas, principalmente pré-eleitorais, o chamado fogo amigo. Porque todo partido, no Brasil não existe ideologia, precisa partir disso. O único partido que tinha ideologia no passado era o PT, hoje, agora virou, depois que eles malufaram, daí acabou, já era. Tá? Então não existe partido ideológico. O Sarney foi representante da extrema-direita, foi presidente da Arena,
foi homem dos militares e hoje ele é o segundo homem do Lula. Isso é ideologia? Não, isso é jogo de interesses, é outra coisa. O Brasil precisa ainda viver mais 100 anos para chegar na chamada política mesmo, a ideológica, aquela política inglesa, aquela política alemã, o chamado primeiro mundo. Por enquanto nós estamos aqui, naquele toma lá da cá, deixa eu me ajeitar, vou ser político para ganhar algum. Ainda essa mentalidade, infelizmente, não é? Bem, o fogo amigo, quando eu me referi, é que eu estranhei muito que, de repente, esse cidadão, Marcos Valério, que transitava como se fosse um ministro de Estado no Palácio do Governo, tinha acesso a todos os setores. E vocês sabem que o Serviço de Segurança do Palácio, até jornalistas têm que ser credenciados, e credenciados com uma credencial com diferentes cores, que ele tem acesso a determinadas alas do Palácio. Ele não, ele tinha uma credencial que não tinha porta fechada para ele, não. Ele entrava em qualquer uma das salas. Então, diga, pede pro Bola mostrar. Eu vou mostrar uma credencial minha como jornalista no Palácio do Governo pelo Serviço de Segurança. Viu? Mostra lá, Bola. É isso aí, tá vendo? Vocês estão vendo? Então, essa aí é para jornalista que tá lá trabalhando, que não está fazendo lobby, que não vai tomar nada de ninguém. Mas o senhor Marcos Valério tinha esse acesso. Ele era amigo de todo mundo. Aquela figurinha meio nefasta, né? Aquela figurinha lá que faz o papel sujo em todos os governos, chamado Gilberto Carvalho, era amigo dele. Ele fazia hora ali na sala do Gilberto Carvalho até subir para a sala do presidente. Isso todo mundo sabe. De repente ele virou inimigo público número 1 do governo. Inimigo público número 1 do Gilberto Carvalho, o inimigo público do Lula. Mas quando ele carreou para os cofres do governo, e eu digo isso, pera um pouquinho, não é só do PT não, quando ele carreou para o PSDB de Minas, tá? Dizem que lá foi também, mas enfim, é um pingo d'água, porque aqui para o PT foram 375 milhões de reais. Daí ele era uma maravilha, ele era um cara sensato. Agora, na palavra do Lula, ele é um vagabundo. Por quê? O vagabundo ameaçou, e não só ameaçou, como já levou parte da documentação e entregou na mão do Gurgel, do procurador-geral. Vocês sabem disso. E ele vem dizendo que tem vídeos também, que vai entregar no momento oportuno. Então agora ele virou vagabundo, virou o pior sujeito do mundo. Agora virou. Então o que é isso? E o gozado disso, aí que eu vou chegar então, eu estava explicando o negócio do fogo amigo. Nota-se nitidamente que todo o aparato, que toda a ira é contra a figura do Lula. Repararam isso? Ele em nenhum momento falou em Zé Dirceu, ele não falou do Genuíno, ele não falou do Gilberto Carvalho, não falou de ninguém. Ele atacou a pessoa do Lula. No mesmo momento, ou no mesmo dia, aparecia no canto do jornal uma pesquisa em que a presidente Dilma estava com 70% de aprovação. E no rodapé dizia assim, a aprovação dela no momento é maior do que no mesmo período equivalente do Lula. Ou seja, ela estava melhor situada que ele. Ele está sendo atacado, entenderam? Eu não estou dizendo, e nem teria leviandade de dizer, que seja uma coisa orquestrada por ela, Dilma. Não. Mas pode ser muito bem pelos grupos. Porque o Lula tem o grupo dele, que foi apeado do poder, e ela mandou um monte de nego embora. Que tá louco pra voltar. Tá? E a turma dela, que sentiu o gostinho do poder, tá louca pra ficar. É esse que eu digo fogo amigo. Em todos os partidos. Agora tá mais saliente no momento esse fogo amigo, vocês concordam comigo, do PT. Tá dando muito a cara pra bater. Tá muito, muito real a coisa. Tá? Torçam para eu estar errado. Agora, essa história que o Lula vai ser candidato a governador aqui, em São Paulo, e ela candidata à reeleição lá, também não acredito. Eu, bem.
Eu não sei se o Lula gostaria, depois de ter sido presidente do Brasil, com repercussão internacional, ele se contentasse a vir a ser um governador de estado, ainda que o estado maior da federação. Quem já experimentou o doce com manjar branco, com muita calda, não vai se submeter a comer aquele manjar branco de padaria, não. Tá? A proporção é mais ou menos isso. Então aí vai dar muita confusão, muita coisa por aí. E o pessoal do PDT, ouçam isso, final do ano, anotem aí. Partido de origem da Dona Dilma. Dona Dilma não é PT desde que nasceu. Dona Dilma tem a sua história muito mais ligada ao PDT do Rio Grande do Sul. E o pessoal lá está no movimento danado, fazendo muita gracinha, muita festinha para ela. Vejam lá, não quero ser Cassandra não, mas experiências que valem para alguma coisa. Bom, eu tenho mais uma coisa aqui. Ah, sim, isso aqui também ficou pendente, eu espero que o ano que vem melhore. Eu quero... Aliás, eu sou campeão mundial interclubes, tá? Com licença. Não tem nenhuma bandeira do Corinthians, nem o distintivo. Que corintiano fraco que eu sou. Mas não tem importância. O fato é o seguinte, apesar de eu ser corintiano, amar o Corinthians, e vocês sabem disso, eu também tenho uma responsabilidade aqui dentro desse programa. Eu queria saber, se não for perguntar muito, como é que ficou aquele caso, aquele escândalo que envolvia o Corinthians e envolvia diretamente a máfia russa. Estão lembrados disso? Envolvia a diretoria, envolvia alguns jogadores, envolvia o chefe da máfia russa. Estava no Brasil, lembram-se disso? Tinha lá um garotinho que era o... Ah, sim. Não, eu estou beijando, não estou limpando a boca, não. Peraí, tá aqui, isso. E pegaram esse sagrado pavilhão aqui e transformaram isso aqui num balcão de negócio envolvendo a máfia russa. Vocês se lembram disso? Pois é, ninguém mais toca no assunto. Ficou por isso mesmo, acabou. Não, nós queremos cobrar, e nós vamos cobrar o ano que vem no próximo programa. Mas eu falei hoje aqui sobre o Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho, que nós conhecemos, eu conheço há muitos anos, não tenho amizade e nem intimidade, mas o conheço, era minha obrigação conhecê-lo, desde o tempo dele de Santo André. Ele fazia esse mesmo serviço que ele faz hoje, tá? Essas figuras na política têm um nome, tá? Assim, lá no tempo do Celso Daniel, que ele fazia o mesmo papel que faz hoje da presidente da República, e se desempenhou tão bem que foi levado para lá, é chamado o cara que faz o serviço sujo, tá? E tem um nome até um pouco mais violento, que chamam canalha indispensável, entendeu? Essa é uma maneira. Todo governo tem o seu canalha indispensável, aquele que segura as bordoadas e dá bordoada aleatoriamente. Ele está ali para isso, ele faz o serviço sujo. Ele fez serviço sujo em Santo André, ele fez serviço sujo no governo Lula e está fazendo o servicinho sujinho no governo Dilma. É que não tinha outro para substituí-lo, então seguraram a pamonha dele ali. Pois bem, esse cidadão vem publicamente, e atenção, senhor procurador-geral, ele cometeu um crime. Ele incitou. Isso é muito sério para quem ocupa um cargo, o nível dele é de ministro. Ele incitou a população a ir para as ruas. Ele incitou a subversão. Ele incitou um movimento de rua. Será que a irresponsabilidade desse cidadão chega a ponto de pensar que se houver um movimento do jeito que o povo está atualmente, sair alguém na rua com bandeirinha para defender Dirceu e Lula, pode haver um confronto? Pode haver violência, pode haver quebra-quebra, pode pessoas estarem machucadas ou morrerem. Isso é uma total irresponsabilidade. Só o fato dele citar dessa forma como fez, já é questão de ser chamado às falas pelo Procurador-Geral da República, sim. Mas um trabalhinho pro Gurgel. Isso não dá para aguentar. Mas como a nossa metralhadora de final de ano está bem afiada, eu quero também lembrar a vocês
que tem mais uma coisa, que o negócio de mensalão, de cachoeira, dessa coisa toda, parece que foi jogado para baixo do tapete pela chamada grande imprensa. Aqui não. Como é que está o senhor Hossein Aref? Ninguém mais vai se lembrar. Esse Hossein Aref é um canalinha de plantão que foi trazido para a prefeitura e é amigo do senhor Kassab, desde o tempo que o Kassab era secretário de Estado do governo Pitta, do malfadado governo Pitta, que Deus perdoe a memória, tá? Ele já era companheiro de trabalho, esse Aref, do Kassab, quando o Kassab era secretário do Pitta. Quando o Kassab virou prefeito, trouxe o Aref para uma das funções que é assim, o mel para a formiga, a horta para o bode, qualquer coisa desse sentido. Colocou esse sujeito como chefe da expedição de alvarás da prefeitura. Não tem uma casa, um prédio, um apartamento que não passe por ele. E esse cidadão, em apenas 6 anos, ganhando um salário de R$6.000, conseguiu comprar 107 imóveis, no valor, vários deles, de mais de R$1 milhão. Tudo lá bonitinho, escrituradinho e tal. Só que a ganância, a mesquinhez, somada à burrice, ele passou tudo em nome dele. E como é que 6 mil, como é que é isso? Quem cabra aqui, bode não tem que explicar de onde vem, né? Isso, é antigo isso? Mas ele não, certeza da impunidade. Agora, sei lá, tem uns apartamentos ali perto de Ibirapuera, no valor de R$1 milhão e pouco e tal. Então, a coisa ficou meio assim, meio por baixo do tapete, eu sabia, mas ele acaba de ser indiciado. Ele foi indiciado, o Ministério Público pediu indiciamento, o juiz aceitou, e mais ainda, o Ministério Público acaba de pedir a sua prisão preventiva. Até agora, o Brasil é uma coisa tão gozada, né? Mas agora é Natal, coitado, tem que comer uns quibes lá e tal. Vamos deixar passar depois do Natal. Mas numa dessa, o amigo dele lá, parente dele, o Abdullah Say lá, o médico, né? 200 anos, tá, sumiu nessa. Então, e outra coisa, por favor, eu gostaria de colocar mais uma coisa aqui, que eu tinha até anotado. Esse negócio de dizer que o senhor ministro Barbosa teria amarelado, coisa, não é assim, não. Ele teve motivos. Primeiro que ele foi consultar os anais, e os anais realmente diz, os anais que eu digo é a jurisprudência do Supremo Tribunal. E lá consta que realmente as sentenças para casos de prisão têm que estar transitado e julgado, e elas ainda não estão. Porque não teve nenhum processo igual, 38 réus. Para se ter o acórdão é o relatório final. Isso vai levar realmente alguns dias, ninguém vai escrever um por um, tem que ser detalhado. E antes que seja publicado o acórdão, aquela sentença ainda ela não se faz valer por si só. Então é obrigatório a publicação para surtir esse efeito da prisão. Então ele agiu com coerência. Além do mais, ele agiu de maneira a preservar as instituições, porque isso ia dar um rolo danado, né? Aquele negócio constitucional que os poderes têm que ser harmônicos entre si, a gente sabe que é balela também, entre aspas, mas o Carlos Maia, ex-presidente da Câmara Federal, ele não é, eu iria ofender, como é que chama mesmo a ciência que estuda caracteres fisionômicos? Isso, eu vou apelar para o grande professor, mestre Lombroso, italiano, que desenvolvia teses quanto à análise das características fisionômicas. Se vocês pararem para olhar a cara desse sujeito, ele é um debilóide. Ele é presidente da Câmara, ele é um debilóide, ele não sabe o que fala, ele fala abobrinha, ele fala barbaridades, meu Deus do céu. Ele não tem um mínimo de conhecimento. Aquele negócio de que
Será que pega o Código Penal, vou mandar a cópia aí, onde ele diz o seguinte: se você der guarida a alguém condenado, você vai ser preso, é crime. Honra, não interessa que seja dentro da câmara, na casa dele, embaixo do colchão da cama dele. Ele tá dando guarida para alguém condenado. Será que esse cara, ninguém falou isso para ele? Meu Deus do céu, ô anta! Meu Deus do céu. E depois, olha, que o mundo não acabou, eu não quero saber mais nada com o Maia. Nem com o César Maia, nem com o Rodrigo Maia, nem com esse outro Maia aí também. Brincadeira, os Maias, meus amigos, eu excluo disso, tá? Pela oportunidade, eu perco o amigo, não perco a piada. Eu queria encerrar aqui, então, esse último programa. Eu posso estourar mais uns 2 minutos. Não é só crítica, não. Esse programa aqui também fala bem de algumas pessoas. É que são tão raras as pessoas dignas disso. Deixa aí. Eu quero me referir a uma atitude de um desembargador carioca que acaba de dar uma sentença no caso de uma internação de um viciado em crack compulsória, que ninguém tinha peito de fazer. Ele fez isso, tá? Sentença do desembargador Paulo Rangel. Meus parabéns, doutor Paulo. É assim que se faz mesmo. O crack, na sentença, é sem dúvida um dos maiores e piores flagelos de nossa sociedade, que retira do indivíduo sua capacidade de autodeterminar e, consequentemente, seu poder de escolha entre a vida saudável e a morte. Na sentença, depois disso, o Estado tem obrigação de agir em nome da proteção à vida do próprio viciado e também deixar de lado a sua liberdade de locomoção, que é um direito dele. Mas liberdade de locomoção para aqueles que podem discernir, não é? Será sacrificada a sua liberdade de locomoção de um bem jurídico maior, que é a vida. E com isso ele criou jurisprudência, determinou a internação compulsória de um viciado. E é lógico, vamos parar com essas filigranas. O direito de ir e vir, direito de locomoção. É proteção ao próprio. Eu vi um noiazinho um dia atravessando aqui, totalmente drogado, pensando que era avião, andava no meio do trânsito, querendo decolar. Podia ser atropelado, ser morto. Então ele não tem mais o poder da autodeterminação. Então o Estado tem que agir e não fazer o que fizeram na Cracolândia de São Paulo, numa jogada escandalosamente política do seu Kassab, para valorizar imóveis daquela região, sabemos nós disso, e que espalharam todos os coitados para todos os bairros da cidade de São Paulo. Em todo lugar agora você encontra os viciados, os chamados noia, entre aspas, com todo respeito, os viciados doentes, perambulando como zumbis pela capital de São Paulo, porque o Estado não teve peito, não teve um juiz com peito de mandar internar essa gente e dar tratamento digno. Isso que é importante. Parabéns, doutor Pedro, desembargador do Rio de Janeiro. A gente vai se acendendo. Muito obrigado. Eu não sei. Realmente a minha capacidade intelectual não me permite achar alguma coisa que possa representar o sentimento de toda a nossa equipe aqui com relação à audiência de vocês. Dizer a vocês muito obrigado quando eu recebo essa... E eu postei no Face isso, com detalhes. E nos foi fornecido oficialmente pelo YouTube, que nos fornece. O nosso Milk News teve, até hoje, quando nós estamos gravando, 610.153 acessos. Mais de 500 mil de pessoas, claro, em todos eles. E eu não tenho nenhuma necessidade de falar, porque eu não vendo comercial aqui. Aqui não tem comercial. Estou falando os números exatos dessa audiência. E isso nós temos que manter. Isso
é para vocês, é o canal aberto que fala aqui o que a grande imprensa não tem peito de falar, porque eles têm que rodar comercial e aqui não tem comercial para rodar. Muito obrigado a vocês, um grande ano, que Deus os proteja a todos e nos proteja a todos, para que possamos no ano que vem estar com esse canal aberto, e eu sei que você vai compartilhar, vai divulgar, vai fazer com que ele permaneça no ar. Muito obrigado, até o ano que vem, se Deus quiser. Saúde e paz para todo mundo.